E eu comentei que iria então responder uma pergunta que eu encontrei rapidamente olhando lá os comentários. Era uma pergunta do Calixto e ele deixou escrito aqui. Queria entender uma coisa que me intriga. Como se originou a flor dupla e tripla, se a rosa do deserto original, se elas são simples na natureza? Então vamos lá para essa resposta que eu acredito que muita gente vai achar interessante, eu gosto muito dessa história. Bom, então, como é que surgiram as flores dobradas e triplas em rosa do deserto? A história que eu conheço e que foi divulgado mais amplamente foi por um grande produtor da Tailândia chamado Siam. E o Siam ele conta que a primeira rosa do deserto dobrada surgiu no Vietnã. Então ele conseguiu pegar essa planta lá, um enxerto, conseguiu levar lá para a Tailândia e começou a utilizar essa planta em centenas de cruzamentos. Ele conta que foi uma mutação natural. Então ali no meio de milhares de rosas do deserto, todas simples, de cruzamentos sempre de flores de pétalas simples, surgiu uma. Imagina que nessa época não eram feitos tantos enxertos. Então, por sorte, imagina fazer um enxerto e perder uma preciosidade dessa. Isso aconteceu em 2007, não tem tanto tempo assim. Se por acaso surgiram outras rosas do deserto de flores dobradas, essa história não foi compartilhada pelos outros produtores. Pelo menos não que eu conheça. Se você conhecer, escreve aqui embaixo para mim. Vou ficar muito contente de conhecer outras histórias, mas essa é a única que eu conheço de mutação natural para esse tipo de flor de pétala dupla, pétala dobrada. Mas isso não é uma exclusividade das rosas do deserto. Olha só esses outros exemplos aqui. Já foram encontradas na natureza outras flores que têm pétalas simples, só uma camada de pétalas. Então surgiram mutações naturais, multiplicando esse número de pétalas, mas isso também é possível de ser feito de várias outras formas artificiais, por indução, por biotecnologia. E eu trouxe aqui dois exemplos que eu achei bastante interessante. Um deles é com o ciclamen, que também tem uma camada só de flor, de pétala, e que nesse artigo científico o pesquisador conseguiu arrumar uma forma, já vou explicar, de fazer com que essa camada simples se transformasse em multipétalas. Um outro exemplo é com essa outra flor aqui. A corda de viola, na verdade, é um parente próximo. A corda de viola é uma flor relativamente comum aqui no Brasil. E essa outra flor aqui, conhecida como Morning Glory, é uma hipomeia também. Todas essas duas elas foram criadas por processos de biotecnologia. E não é transgenia, não. É aquele processo que as pessoas comentam bastante, você pegar um pedacinho do DNA de algum outro organismo e trazer para uma planta. Aqui foi simplesmente o processo em que o pesquisador descobriu qual era o pedacinho lá do DNA que estava relacionado ao desenvolvimento das pétalas. E o que eles fizeram foi conseguir descobrir uma ferramenta, uma técnica para dobrar esse pedacinho. Então essas plantas passaram a ter 2 vezes essa sequência, então nasceram flores com camadas duplas de pétalas. Eu não encontrei um exemplo para a rosa do deserto com relação a esse tipo de biotecnologia em artigos científicos, mas eu acredito que esses 3 exemplos que eu vou mostrar, essas 3 formas em que é possível se obter flores de camadas duplas, triplas, deve ter acontecido com a rosa do deserto. O que acontece? Algumas empresas entram em contato com institutos de pesquisa, com universidades e fazem ali, então, acordos, contratos em que não é permitido publicar essas descobertas. Eu mesmo já participei de um contrato desse tipo. Não é muito legal para o pesquisador, não. O currículo não fica muito bom. Mas olha só, as mutações naturais elas podem acontecer em todos os tipos de organismo. Nos seres humanos existem vários exemplos, como por exemplo o albinismo, algumas outras síndromes genéticas. E a porcentagem natural dessas mutações, elas variam bastante dependendo de qual é essa mutação natural. Por exemplo, alguns produtores comentam que essa DHA, que é a Adênio medusa, é aquela rosa do deserto que tem as folhas curvadinhas e bem compactas, e é possível encontrar
um mutante em cada 5.000 plantinhas germinadas. Imagina só a dificuldade para encontrar esse mutante. E com relação às plantas de folhas variegadas, é possível você conseguir uma em cada 1.000. Isso com relação a essa mutação natural. Eu vou dar vou explicar melhor esse exemplo da variegada. Daqui a pouco a gente vai aprofundar nesse exemplo. Então é possível você ter mutação natural, mutação induzida e as plantas criadas por biotecnologia. Então tem vários exemplos e várias opções.